comecei a dar aula com 21 anos de idade, né? Por quê? Porque era uma igreja jovem e não tinha pessoas mais maduras que assumissem. Então nós éramos, né, as pessoas que tocavam a igreja, né, as pessoas jovens, né, e, e eram coisas que em nenhum momento naquela igreja pequena se pensava em negar serviço, né? A pessoa chegava e falava: precisamos disso, você pode? E a gente não tinha condições nenhuma de palavra, né? Nós não tínhamos o conhecimento que nós, graças a Deus, né, com o passar do ano conseguimos. Mas mesmo assim a gente não vacilava, a gente ia, fazia o serviço, fazia o trabalho, né, como a Simone falou, né? Acho que com 20 e poucos anos também a gente já era ministro de casais, né? A gente ficou uns 2 ou 3 anos como ministro de casais e jovens, né? Jovens de tudo, assumindo o ministério que na época a igreja estava enchendo, né, de novas famílias, novos casais, e é só por Deus que nós tínhamos palavras ali para todos, né, porque os casais, né, nem sempre foi uma vez por mês, né? Já teve vezes que tinha culto de casais a cada 15 dias, né? Então, naquela época era impensável de ter só uma pessoa durante 3 anos em algum ministério, sempre revezava, né? Então, nós tínhamos as pessoas que davam aula para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, né? Como a Simone disse, havia menos sala, né? Se eu não me engano, havia 3 salas e mais as dos adultos. Então, não havia muitas pessoas que faziam isso. Então havia essa necessidade de ter um rodízio maior de pessoas. Então nós não tínhamos preparos teológicos, nós não tínhamos grandes, né, estudos sobre como pregar. Mas nós íamos e fazíamos aquele trabalho e Deus abençoava que saía, né, as palavras ali com toda a simplicidade, né, muitas vezes faltando instrumentos teológicos, né, que nós viemos a conquistar muito com a chegada do pastor Cláudio, né, que ele começou a trazer cursos de teologia para nós, e isso foi fortalecendo aquelas pessoas que foram continuando a trabalhar, né? Mesmo sem todo aquele conhecimento teológico, saía palavras ali que vinha, mexia com o coração daquelas pessoas e trazia transformação. Ela foi a primeira igreja evangélica aqui na costa norte de São Sebastião, né? Foi fundada pelo casal Aníbal e Nide. Dona Nide ainda está com vida, com saúde. Seu Aníbal, o Senhor já o recolheu. Então nós vivemos, hoje temos uma igreja com uma história muito bacana. E nós queremos, através desses vídeos, né, dessas gravações, conversar com algumas pessoas que fizeram parte dessa história, para que eles possam mostrar àqueles que não conhecem como é importante uma igreja que se preza pela união. Eu me apresento, Ailton. Fui presbítero nessa igreja por um bom tempo e antes diácono. E graças a Deus tenho me sentido de lá para cá muito bem por esses 20 anos que estou aqui sempre nessa igreja, sempre buscando o entendimento, buscando a felicidade, tanto para mim quanto para os meus irmãos dessa igreja. Sou muito contente, sou muito alegre, tenho aprendido muito nesse tempo que estou aqui presente e tem muito que aprender. E agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ter conhecido essa igreja através da uma cunhada que morava com a gente na época. E eu tinha em minha mente o seguinte: uma hora eu vou achar uma igreja que me agrade. Para mim era a igreja, né? Não era nem a Cristo naquele momento, era a igreja. E ela me indicou, porque ela
De início ela fazia as visitas aqui e gostava muito e via que a igreja tinha esse perfil que eu procurava. Nesse caso, então, eu sempre vinha falando e vir, um dia eu vi. Quando eu vim para essa igreja, aí foi numa época até meio triste, e graças a Deus não foi nada sério, foi quando o nosso diácono Analto caiu do telhado. Aí eu fiquei com aquilo na mente, até hoje eu vejo essa notícia quando eu vim num culto aqui, na igrejinha. Simples, mas com um povo contente, um povo alegre, que sempre estava presente nessa busca, e eu no meio. E o tempo foi passando. Quando eu estava na média de uns 6 para 7 meses na igreja, sempre trabalhando, porque havia uma necessidade de trabalho braçal na igreja. Então havia essa necessidade. E eu sempre abracei esse lado dessa causa. Aí então vim trabalhando e o pastor sempre falava comigo: irmão, você tem que batizar, irmão, você tem que batizar. E eu falava: calma. E até hoje eu tenho essa calma. Sempre tem um tempo, sempre eu espero pelo tempo. Por quê? Quando eu busco algo, eu busco é para valer, não é para brincar. E quando eu vim para essa igreja, graças a Deus, não foi para brincar, eu vim para ficar. E graças a Deus, nesses longos 20 anos, tenho muita coisa para contar que com certeza o dia todo não vai dar. Aí a gente tem que resumir muita coisa. No caso, seria com pouco mais de um ano batizei. E nesse mesmo período de tempo, havia uma necessidade no diaconato na igreja. Tinha um diácono, que era o Analto. E eu era o mais novo da igreja de membro, congregado. E fui convidado a participar do diaconato. Entre o mais novo e o mais velho na igreja, candidato a essa eleição, porque havia essa necessidade de um diácono ser eleito, só um. E aí eu me candidatei. É interessante porque até então eu não sabia nem onde ficava um livro da Bíblia. Hoje eu vejo como Deus atuou na minha vida de lá para cá. E aí eu fui eleito o diácono dessa igreja. Entre 9 eu consegui ser eleito, sendo mais novo na congregação, que até então era congregação. Hoje não tem o que tinha na época de atividades, né? Muitas vezes tinha oração na segunda, era de manhã, depois passou para outros horários, foi mudando, era todos os dias, né? Aí tinha aula com as crianças de música, praticamente segunda tinha atividade, terça, quarta, quinta, sexta era direto, fora aquelas esporádicas que as pessoas inventavam, e eu via aquilo uma alegria, né? Aqui que é monte, mas era muita criança, né? Então tinha atividade das músicas, cantar, fazer isso, apresentar teatro, um monte de coisa. Aí, e foi andando. Fazia-se bastante eventos com jovens, com adolescentes, mesmo com adultos mesmo. Tinham umas enquete, tinha como é que fala? Umas sabatina bíblica, e era muito gostoso isso. Tinha uma vez por mês, tinha falava social, né? Falava social, não sei se, né, algum deles comentaram sobre isso. Era bem divertido, tinha várias brincadeiras, tinha né, as perguntas
começava com uma devocional dentro do templo, acabava a devocional, aí tinha as perguntas e respostas, né, sobre textos bíblicos. Aí aí vinha para o pátio para realizar as brincadeiras. Tinha a corrida do saco, corrida do ovo na colher, tinha, né, vários tipos de brincadeira. Era bem divertido. E nós tivemos, essa igreja ela foi muito agraciada, sabe? Muito abençoada. Nós tivemos pessoas assim, não podemos esquecer da Wanda, né? A líder das mulheres aqui, tá lá no São José dos Campos dando fruto lá na igreja do pastor Evaldo, né? Então assim, tivemos a irmã Edneia quando esteve à frente da UCA, né? Os adolescentes, nós temos irmãos aqui que são frutos desse trabalho. Mas essa outra geração, né, que também essa geração teve um ministério de adolescente forte na igreja, né, com a Edneia. Então ela foi um ministério muito forte, essa geração que está aí entre os 20 e 30 anos hoje, que eles tiveram todo esse incentivo. Mas hoje há uma preocupação. Aí quando fiquei uns 8 anos de diaconato, nossa, era uma amizade. Essa salinha da secretaria aqui, essa salinha era minha. Essa salinha era o seguinte, todo mundo conhecia ela aqui, salinha do Ailton. Salinha do Ailton, mas era mesmo. Aí o jovem, o adolescente, queria um conselho, queria conversar, sentava lá e nós trocava ideia, né? Mas era gostoso. Aí foi passando, aí teve um dia que o pastor falou, você não quer candidatar ao presbitério? Aí eu falei, vamos. Aí candidatei, aí tinha, nossa, aquilo foi uma tristeza. Parecia que eu estava se mandando da igreja, né? Teve gente que falou assim, eu não vou votar em você, porque aí você não vai abrir igreja mais para nós. Desse jeito. Eu falei, não posso fazer nada. Aí candidatei e ganhei. Aí fiquei, né? Um bom tempo também no presbitério. Nesses primeiros, por exemplo, os primeiros 10 anos dessa igreja, foi uma vida de muito aprendizado. Eu considero assim, muito aprendizado mesmo, porque eu não tinha muita bagagem. Era a primeira vez que eu estava vindo para a igreja, era a primeira vez que eu estava pegando um serviço da igreja, e a primeira vez com uma responsabilidade até grande, até demais. Porque o diaconato eu vejo, como você é diácono, eu vejo, é uma responsabilidade muito grande, né? Você tem um dever a ser cumprido e olha, e é de grande valor quanto qualquer um dos outros cargos na igreja. E nesses outros 10 anos eu vi para mim o meu amadurecimento espiritual, aprender a esperar, calado, porque eu sou muito calado, mas não vejo isso como defeito. O ponto forte dessa igreja, que é indiscutível, sempre foi a palavra, né? Além da comunhão, sempre foi a palavra. A igreja, ela para mim é canal de bênçãos, né? Na minha vida, no meu casamento, na vida das nossas filhas. Eu costumo falar, né? Até quando quando eu estou conversando com alguma amiga que, né, está com algum problema no casamento, eu falo assim, olha, a igreja é um lugar tão abençoador que muitas vezes coisas que você precisa falar para o seu cônjuge, muitas vezes você não vai precisar nem falar, porque a igreja vai te ajudar com isso, porque ele vai ouvir isso, né, da boca de uma outra pessoa, de uma pessoa neutra, que muitas vezes não sabe nem o que está se passando na sua vida, né? Então a igreja, eu vejo que ela é um canal de bênção na vida das pessoas. Ela é bênção na minha vida. Aqui, quando eu estou aqui, é um tempo que eu separo para Deus, é um dízimo, né, na minha vida, que eu venho para cá para adorar o Senhor e para que Ele me aperfeiçoe, para que eu possa servi-lo melhor. E é na igreja. A gente tem a nossa vida devocional fora da igreja, a vida devocional ela não pode se resumir ou se restringir à igreja, mas aqui a gente tem a comunhão com os irmãos, e aqui a gente tem um pastor que ele é mais capacitado do que nós, né? Ele estudou para isso. O pastor José Cláudio é uma bênção nesse sentido de
fidelidade no ensino da palavra de Deus. Então, a pessoa que quer crescer espiritualmente, que quer crescer no conhecimento de Deus, aqui nessa igreja, ela consegue, né? Porque aqui é pregado a verdade. Então, eu tenho essa casa, né, como um lugar que abençoa a minha vida, é um lugar que complementa aquilo que eu, né, e o D'Angelo ensinamos para as nossas filhas, a educação cristã que nós damos para as nossas filhas. Aqui é o lugar onde essa educação ela é complementada, né? A gente tem aqui nossos irmãos que, né, nos ajudam nessa missão de ensinar as nossas filhas, né, a elas o caminho da salvação, né? É um lugar onde o meu casamento é abençoado, né? Tenho essa igreja como realmente um lugar onde eu venho para receber de Deus as bênçãos que Ele tem para mim aqui na comunhão do povo de Deus. É um desafio muito grande, né? Mas em compensação é gratificante, porque você aprende muita coisa, você aprende a ter responsabilidade, né? No início foi meio difícil, mas depois eu fui me adaptando. Eu fiquei como presbítero aqui 4 anos, naquela época era 4 anos. Né? E eu me sentia bem, porque a gente se sente bem porque você tem uma ocupação e a responsabilidade que tem que ter, né? Naquela época era eu, Gildo, o Ailton, se eu não me engano, não estou bem lembrado do outro irmão, mas o Péricles, sabe? E o Gerson. Era eu, o Gildo, o Gerson e o Péricles. Então era bom sim. Apesar de a gente não ser falho, mas o período em que eu fiquei, eu tenho certeza que eu me esforcei e fiz um trabalho bom. É muito bom, porque você aconselha as pessoas. Eu fazia muita visita com o meu companheiro de visita, era o Gildo, porque na época a gente morava junto ali. Morava pertinho um do outro. Então, quando ele ia visitar, eu acompanhava ele. Tá? E naquela época também tinha um trabalho da Fundação Casa, que todo domingo, todo sábado, tinha uma equipe que ia fazer esse trabalho na Fundação Casa. Você chegou a fazer, né? Então, naquela nós começamos juntos. E meu parceiro era o D'Angelo. Eram os presbíteros que iam fazer esse trabalho. Era eu, o Gildo, o D'Angelo e o Pérez. Nós desenvolvemos o trabalho e Deus abençoou muito aquela congregação. Cresceu muito, a ponto de não haver mais condições de receber pessoas no pequeno templo, ali na Avenida Emílio Granato. E por conta disso, nós então buscamos na Igreja Central uma solução. E essa solução foi que eles tinham lá um projetor, um telão, né? Os antigos telões de 3 tubos. E eles então ofereceram para nós, para poder fazer a transmissão do culto para o pátio da igreja. Nós tínhamos um pátio coberto ao lado da congregação. Então, nessa época, nós já havíamos mudado, né, a direção da congregação. O presbítero Arnaldo Coutinho começou conosco aqui. Foi um excelente trabalho. Ele era o nosso representante lá junto à Igreja Central. E depois houve a mudança para o presbítero Eduardo Castelo. E o Eduardo, ele trabalhava já com questões de mídia, de filmagens. Então, ele nos doou uma câmera de vídeo. E essa câmera fazia então a transmissão de dentro da igreja para o pátio. Então, aquelas pessoas que chegavam após as 7h30 assistiam o culto pelo telão, lá no pátio da igreja antiga. E isso se procedeu durante um tempo, mas aquele pátio também começou a ficar cheio. Nossa escola dominical também cresceu bastante aos domingos de manhã. Foi aí então que nós fizemos um desafio à Igreja Central. A pergunta era se eles gostariam que pastoreássemos a igreja do jeito que ela estava, ou eles tinham a intenção de que essa igreja crescesse, que mudasse, né,
o seu know-how de trabalho. Então foi dito que eles gostariam que a igreja crescesse. Então eu disse para eles, então é necessário que se compre um terreno para nós pensarmos na construção de um novo templo, né, um templo maior. E foi então que a mesa administrativa da Igreja Cristã Evangélica Central em São José dos Campos aprovou a compra de um terreno e nós começamos a garimpar, né, no bairro, a busca por um terreno, mas gostaríamos que fosse algo muito próximo da congregação atual para não sair muito daquela ideia de Canto do Mar. Encontramos muitos terrenos aqui, porém eles não se adequavam àquilo que nós pensávamos para termos uma igreja, né? Foi então que apareceu este terreno onde a igreja está. Era uma igreja pequena na época, sim, mas a quantidade de membros, pelo tamanho da igreja, hoje tem pouca diferença. Porque na época eu lembro que tinha 90, 80 membros na igrejinha. Hoje aqui às vezes tem 120, né, da época para cá. Então, se fosse para lotar essa igreja, ela até me parece que é mais de 300 pessoas que cabem aqui dentro, sentado, né? Então, naquela época era tudo juntinho, era gostoso, ninguém sentia frio, né? Então era divertido até, eu gostava. Tinha lá a igrejinha, como está lá hoje, os bancos, todo mundo juntinho, pastor bem próximo, né? E tinha também uma câmera que filmava lá dentro, trazia para o pátio, que tinha uma cobertura, de lá filmava no telão, lá de dentro cá para fora, para caber o pessoal, porque lá dentro não cabia. Então era interessante. E a maioria gostava de ficar do lado de fora, né? Mas só que tinha que ir gente lá para dentro, porque não cabia. Era gostoso naquela época, era tudo juntinho. Escritorinho, 2 banheirinhos, né? Uma cozinhinha. Então tinha uma salinha de espera lá do pastor, era uma coisa muito bonitinha para a época, né, que hoje é feio. Era só a igrejinha, né, que quando eu comecei a vir aqui, tinha 48 membros. Aí, né, mas foi crescendo, em 2, 3 anos, já não cabia dentro da igrejinha, teve que arrumar um telão, tinha um barracão do lado de fora ali, né, punha o telão lá fora, e cadeiras, porque não cabia todo mundo lá dentro, uma parte ficava assistindo o telão lá, né, no telão do lado de fora. Os eventos também era bem cheio. Era bom. Era pouca gente, mas era bom. A convivência parece que mais aproximada, né? A aproximação das pessoas era melhor, porque isso aí é normal. A igreja vai crescendo, a aproximação já fica um pouco, né? Porque uma que chega pessoa nova, você já não conhece, você passa a conhecer aquele momento, então fica um pouco difícil, né? Mas com o tempo a gente acaba se aproximando de todos e fazendo uma boa convivência. Muito bem de um trabalho que nós fizemos aqui, chamado Água Viva, que nós distribuímos água por toda a praia no litoral norte, aqui Caraguá, São Sebastião, e quantas pessoas, Cleiton, ouviram a palavra da salvação? E eu tenho certeza, meu irmão querido, que estão dando fruto em outras igrejas. A Igreja Cristã Evangélica, ela tem isso em sua mente, em seu coração, levar pessoas para Jesus, e onde essas pessoas vão dar fruto. Se for estar com a gente, maravilha, mas se tiver em outra igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa visão. Igual teve um evento, né, projeto da Igreja Central, né, de São José, o projeto Águas Vivas, que distribuiu 18 mil garrafinhas de água gelada na praia de graça. Foi durante 30 dias, né, todos os sábados e domingos. A gente saía com as caixas de isopor, pegou uma parte das praias de São Sebastião e uma parte das praias de Caraguá. De São Sebastião, acho que foi de Guaicá para cá, e
do lado de Caraguá foi até a Cocanha. Todo sábado e domingo a gente, né, saía, descia cerca de 20 pessoas de São José, reunia com o pessoal daqui, aí uma parte do pessoal daqui ficava de apoio, né? E eu mesmo fui um dos que fiquei de apoio. E aí o pessoal saía com as caixas de isopor e a gente preparava, né, levava, né, o suporte, preparava lanche, né? Foi um momento que marcou mesmo, do caminhar da igreja, né? Pra você ter uma ideia, nós chegamos a sair para fazer pregação fora, na praça, lá em cima do travessão, né, no travessão do Jaraguá. Hoje tem um, né, fizeram lá não sei se é um posto de saúde, lá num lugar. Levou caixa de som, tinha um pessoal de São José, e eu que comandava o som. Eu que comandava o som. Teve lá pregação pública, né? Como se fazia há muitos anos atrás. Hoje não se vê nem isso mais, né, nas praças, em lugar nenhum. Você vê como é que, né, vai modernizando as coisas, né? Vão deixando as coisas boas, né, só na lembrança só. E você vê que depois de um tempo eles designaram lá na mesa administrativa diretores para as congregações. Nós tivemos belos, ótimos diretores aqui, né, o Arnaldo, né, o último que nós tivemos aqui foi o Castelo, Eduardo Castelo, Irani. Então foram assim, Deus sempre colocou pérolas no Canto do Mar, sempre homens consagrados, homens separados por Deus. A união, a comunhão, sabe? É uma comunidade pequena, todo mundo se via, todo mundo se cumprimentava, né? Um espaço interessante, Cleito, que a igreja começou a tomar, o pastor veio, né? Aí o pastor, tempo integral, né? O pastor Cláudio, a igreja começou a crescer. Eu acredito que o irmão, de conhecimento do irmão, aí a igrejinha ficou pequena. Aí nós abrimos um telão do lado de fora, tinha um pátio do lado de fora, Cleito, mas era a coisa mais bonita, sabe? Aí tinha um telão do lado de fora, então tinha pessoas dentro da igreja, pessoas lá do lado de fora no telão, mas assim a igreja cresceu, mas não perdeu aquela comunhão, sabe? Que negócio de estar junto ali, é um negócio que a gente precisa pensar, sabe? Eu acredito que é aquilo que aconteceu na igreja primitiva, né? Essa comunhão. Então é uma marca, né? Eu acho que um negócio que a igrejinha até sempre... hoje, né? Até hoje, quando a gente convida alguém para vir ao culto, as pessoas falam assim, mas onde fica essa igreja? Aí a gente fala, sabe aquela igrejinha? Aí todo mundo, eu sei, a igrejinha do seu Aníbal. Então ela é conhecida, né? As pessoas lembram muito por causa da igrejinha. Aí a gente fala, mas é aquela igreja mesmo, só que é do outro lado, no templo maior que foi feito agora, né? Mas ficou marcado. Ficou muito, né? Porque a construção aqui, que o pessoal de São José deu um apoio praticamente, não sei se eu estou errado, praticamente 100% foi São José dos Campos que deu o apoio aqui mesmo, comprar o terreno, entendeu? Para fazer o templo, material. Inclusive era eu que comprava o material, mandava o dinheiro para mim e eu comprava para fazer tudo isso aqui, ó. Então, eu acredito que 100% quase foi tudo São José. Porque aqui era muito pequeno, a igrejinha pequenininha, não tinha condições. Mas graças a Deus eles deram apoio e fizeram lá as doações, né? Esses bancos aí, ó, o pastor João conseguiu mandar tudo para cá, compraram outros para lá e mandaram esses aí, tudo isso. Apoio total de lá mesmo. Aqui era muito pequeno, não tinha como. Entendeu? Não tinha como fazer isso tudo aí. Mas, graças a Deus, estamos aí. Só que o terreno, ele estava muito abaixo da rua. Nós nem imaginávamos, né, o que estávamos comprando, porque a questão aqui do litoral é muita umidade. E
para que esse terreno ficasse em condições para construir o templo, ou seja, nivelá-lo com a rua, nós tivemos um desafio de colocar aqui 290 caminhões de terra, mas caminhões grandes de terra para que esse terreno pudesse chegar aí no nível da rua. Então começou-se o projeto, né, de aterro do terreno e logo depois o projeto para a construção do templo. Tanto o terreno como o templo nos foi doado, né? Nós não construímos esse templo com as forças da congregação, porque as forças eram muito pequenas, ela conseguia se manter como congregação, mas não tinha forças para construir um templo. Então eles nos deram o terreno e nos fizeram um desafio, construiriam esse templo colocando portas e janelas, e o acabamento do templo ficaria por conta então da então congregação, porque a construção começou no ano de 2002, e aliás no ano de 2000, né, começamos a construir esse templo. 2002 ele já estava de pé, estava funcionando. Nós tivemos um desafio muito grande, né, que foi terminar esta construção, e Deus foi nos abençoando muito. Quando nós construímos esse templo, muitos irmãos da Central, mas muitos irmãos contribuíram, né, nos ajudaram com piso, com fogo, pessoas que a gente não sabe nem o nome, irmão. Sabe, pessoas mesmo que têm o trabalho no coração, né? O Eduardo Castelo, aquele homem, meu Deus, né? Essa igreja tem um amor tremendo pela vida desse irmão, né? Irani e tantos outros, né? Que passaram por aqui. A gente lembra daqueles que estiveram mais perto, mas a gente sabe que muitos ali, né? Através do Eduardo, era o canal, ele sempre falava isso, sabe? Quando a gente ganhava alguma coisa aqui, o Eduardo falou: eu só sou o canal. Tem irmãos lá ajudando, né? Tem muitos irmãos lá que não querem nem aparecer. Construir esse templo. Quando adquiriu o terreno aqui para construir um templo maior, eu, como sempre, trabalhei de pedreiro, né? Aí me chamaram para construir. Fizemos um acerto, porque a igreja é certinha, né? O negócio tudo certo. Eu não tinha como abrir uma firma, né, para poder construir. Aí fiz uma proposta para eles aceitaram. E está aí o templo de pé hoje aí. Essa igreja, na época que eu vim para cá, era uma igreja, a igrejinha que nós acostumamos falar. A igrejinha, ali do outro lado da pista. E hoje nós estamos congregando aqui pelo esforço dos nossos irmãos. Os irmãos lá de São José também que ajudaram bastante. E essa igreja foi crescendo através dos nossos esforços e o esforço dos nossos irmãos. Naquela época eu lembro bem que o Marquinho, o Danjo, eles eram adolescentes. Então, através deles também eu aprendi muitas coisas. Porque eu vi no Marquinho, eu vi no Danjo. Eu fiz esses dois, porque esses dois realmente são os únicos que estão até hoje na igreja. Muitos desses adolescentes da época se afastaram e eles estão aqui. Então é um orgulho muito grande para nós, para mim, né? E para a igreja. O Marquinho, o D'Angelo, a Simone, a Daniela, a Rosimeire, a Renata, da Neuza, da irmã Neuza. E graças a Deus até hoje eles estão na igreja. Então eu me sinto muito bem com isso, porque através deles também, apesar de ser adolescente, eles me ajudaram. Porque naquela época eu não conhecia muito o Evangelho. Mas graças a Deus eu conheci e até hoje eu estou aqui, graças a Deus.